Fala comigo, torcedor! Estamos de volta! Voltamos para mais uma semana de resenha aqui no Esporte Kairos News. Nós estamos aqui, eu e o Mano Jefinho, mais uma vez. Hoje não temos nenhum convidado, mas o nosso melhor convidado, o maior convidado vai ser você que está aí do outro lado da câmera. Você vai estar participando com a gente aqui no chat, a gente vai estar respondendo, debatendo junto com você. É só você chegar aí no Esporte Kairos News e também no FCT Futebol, não é isso? Você pode clicar aí, dar seu like, você pode ficar à vontade para comentar, para resenhar, fica à vontade aí que a gente vai responder a todos vocês. Mas antes de começar, deixa eu apresentar, né, meu amigo de longa data, Mano Jefinho Bahia, tá aqui comigo para mais uma semana de resenha, né? Isso aí, Mano Jeff, essa semana tá cheia, né? É isso aí, Cretinho, é isso aí. A gente vai agora falar um pouquinho de futebol, né? Vai falar dos estaduais, vai falar do time de coração de cada um. Quero que vocês estejam presentes aqui com a gente, mandando mensagem no chat, ali no Instagram, no TikTok, nas nossas mídias sociais. O pessoal que tem nosso zap, manda lá no zap. A gente vai estar aqui comentando, vai estar respondendo as perguntas. Estou aqui com o Cretinho, que sabe muito de futebol. Algumas vezes ele puxa pro coração. Mas não sei nada, eu só copio. Mas algumas vezes ele fala realmente ali coisas que a gente fica como estagnado. Mas aqui a gente está aqui para falar de futebol, falar de brincadeira, falar de Deus. Também estamos aqui com o nosso diretor, Guga Viana, vascaíno, que está comemorando. O quê? Comemorando o quê? Vitória no basquete, mas isso é outro assunto. Muito obrigado, Cleitinho. Continue aí com a voz. Lembrando a vocês que o Jefinho falou que aqui eu sei tudo, sem nada de futebol. Aqui eu só copio e colo. Mas a opinião, meu amigo, aqui a opinião é inédita. Então aguarde que hoje é dia de opinião. Mas deixa eu começar o programa, né? Começando, como você disse, a gente vai falar muito de estadual. Hoje é dia de parabenização aos campeões estaduais, e eu começo lá por São Paulo. Hoje eu começo diferente, né? A gente é carioca aqui, né? O programa é exibido do Rio de Janeiro. A gente sempre fala do Campeonato Carioca primeiro, do time carioca, mas hoje a gente vai começar por São Paulo, pelo Verdão, que conquistou mais um Campeonato Paulista em cima do Novo Horizontino, né? Naquele temporal que caiu lá, aquele campo encharcado. O goleiro Carlos Miguel até disse assim: meu Deus, como é que vai ser esse jogo com campo encharcado? Mesmo eles estando em vantagem por 1-0, que ganharam primeiro lá no Tapetinho, né, no Tapetinho de Barueri, eles ganharam e mesmo assim entraram preocupados para o jogo contra o Novo Horizontino. Um bom time, né? Um time bem organizado, lembrou muito também o Mirassol, e pelo Gilson Kleina, se eu não me engano, não é isso? Mas só que deu Palmeiras, não tem como, né? Não teve como você colocar um time do tamanho do Novo Horizontino, com o orçamento do Novo Horizontino, contra o Palmeiras, que tem um orçamento totalmente diferente, maior, isso 3 ou 4 vezes maior, e com um excelente técnico, o melhor técnico do Brasil, não é isso? Jefferson, o que você achou aí do Palmeiras e Novo Horizontino, Palmeiras campeão? Cleitinho, eu acompanhei um pouco do jogo, não acompanhei muito, porque como foi um final de semana repleto de clássicos, né? Você bota aquela televisão, você abre lá, não fazendo mexer aqui, mas você abre o Sport TV, tá lá, quadradinho 1, quadradinho 2, quadradinho 3, aí você clica em um, vê um pouquinho do jogo, aí a gente gosta mesmo de confusão, né? Final de campeonato tem que ser confusão. Então onde tinha briga, eu botava lá no quadradinho, clicava. Então assim, eu gostei do jogo. Tu falou muito bem, o jogo contra o Novo Horizontino e Palmeiras, assim, a gente vê um pouco da diferença técnica dos times pequenos do estado de São Paulo pro do Rio, mas a gente não vai falar nesse momento do time do Rio, mas a gente vai dar aqui um parecer desses times. O Novo Horizontino jogou muita bola, assim, foi uma final bem equilibrada, foi 2-1, e assim, durante o final de semana, alguns jogos, não sei se todo mundo que está em casa acompanhou, mas teve algumas polêmicas de arbitragem, e no jogo do Palmeiras e Novo Horizontino não foi diferente. O pessoal do Novo Horizontino criticou, falou que teve erro de arbitragem. Na minha opinião até teve, e assim, infelizmente isso não vai mudar, porque é Palmeiras, a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, e o Palmeiras ele conseguiu ali na minha opinião, algumas ajudas, até pelo fato do peso da camisa, talvez, pelo peso do elenco, pelo peso da reportagem, de quem está cobrindo. Então, assim, acaba que a arbitragem talvez fica um pouco tendenciosa e com medo de
errar ou favorecer um time pequeno e acaba prejudicando, no caso, o time pequeno. Foi o que, na minha opinião, que teve. A gente acabou de falar do goleiro que engoliu uma paçoquinha lá, né? Carlos Miguel. E se esse jogo vai para pênalti, o Palmeiras perde, ele ia ser muito criticado, coisa que, assim, o pessoal reclamava muito do Everton, mas o Everton, no final, não dava esse doce, exatamente, né? Exatamente. Então, na decisão, né? Decisão ele não pipocava. Então, eu gostei do jogo, foi um jogo, assim, bem truncado, um jogo lá e cá. A gente se pergunta como é que o Novo Horizontino se está batendo de frente legal com o Palmeiras e no campeonato tão disputado conseguiu bater de frente legal com os outros times grandes, como é que ele se prepararia, como é que ele estaria num campeonato assim tipo brasileiro, será que seria como um Mirassol da vida, tivesse na Libertadores no próximo ano? Então assim, a gente tem que ver com outros olhos esse time pequeno de São Paulo, que por sinal vem crescendo cada vez mais, né? Agora tem 6 no Campeonato Brasileiro e se não abrir o olho, ano que vem vai ter 7 ou 8 aí. Verdade, o Novo Horizontino representou bem o futebol bem jogado, mereceu estar ali na final, infelizmente foi contra o Palmeiras. De repente, se fosse contra um Corinthians, que no caso ele desclassificou, né, poderia ter mais chances, mas infelizmente não deu. O Tigrinho venceu o Tigrão. É isso aí. O Vitor Roque que está fazendo, já começou o ano muito bem, né, tem alguns clubes lá de fora já querendo ele de volta, só que eu acho que ele não faria essa volta de novo para lá, né, já que hoje em dia ganha-se tão bem no Palmeiras, joga-se tão bem também, com chance de ir para a seleção brasileira, talvez até a Copa do Mundo. Já o Vitor Roque já tem uma chance mais monótona por conta da disputa, né, que tem no ataque, né, mesmo com a baixa do Rodrigo, que abriu-se mais uma vaga para o ataque, mas eu acho que ainda tem muitos atacantes bons, centroavante, que no caso do Vitor Roque, ele joga pelas pontas, mas ele é centroavante, mas ele é centroavante com menos intenção de área, no caso ele sai mais, e assim, não vejo ele na Copa do Mundo. Mas voltando aqui falando do Carlos Miguel, uns amigos da imprensa disseram aí, eu estava acompanhando, né, alguns meios de imprensa, uns amigos disseram que o Carlos Miguel é um goleirão, excelente goleiro. Eu não acho. Não sei vocês. Essa é a minha opinião. Não sei vocês que estão assistindo a gente. Se alguém acha que ele é bom ou é ruim, já começa aí no chat. Já vai no chat aí, bota aí, Carlos Miguel, é bom ou é ruim? Fala comigo, torcedor. Fala comigo. Mas é isso. Essa é a primeira opinião de hoje. Vamos começar devagarinho, né, Jéssica? É isso aí. Mas aí, deu o Palmeiras e o Palmeiras conquistou mais uma vez deixa eu destacar aqui mais um jogador, Andrés Pereira. O Andrés Pereira tem jogado muito bem, sabe-se que ele tem chance também para a seleção brasileira, também numa posição muito difícil que é meio campo. Eu acho que a posição que tem mais vaga é a parte de trás, né, na zaga e lateral, né? Aliás, lateral tem lugar, mas não tem jogador. Tem vaga, mas não tem jogador. Mas vamos ver como é que vai ser. A gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira ainda hoje, e vocês já ficam aí no chat para perguntar também sobre seleção brasileira, que vai ter convocação do Ancelotti dia 18, e estamos todos ligados para ver quem ele vai convocar para a última convocação antes da Copa do Mundo, é o último teste, e vamos ver quem é quem na parada. Mano Jefferson, quer falar alguma coisa? Você estava falando a respeito aí, não sei se agora a gente primeiro tem que saber. A gente vai falar de seleção brasileira, que a gente vai falar de outras estaduais. Então vamos continuar nos estaduais, que daqui a pouco eu vou trazer aí umas questões aí pra gente falar de seleção brasileira, mas primeiro a gente vai continuar no estadual. Tu falou muito bem a respeito do goleiro do Palmeiras. Assim, quando geralmente a gente vai manter esse padrão aqui do Brasil agora, nesse parâmetro que tu trouxe. Às vezes o cara vem de fora. Você falou do Vitor Roque, você falou do Carlos Miguel. Aí a gente também tem outras, né, de outros clubes, mas a gente vai focar um pouquinho no Palmeiras. Esses dois jogadores, para a seleção, será que eles têm nível de seguir a carreira na seleção, buscar algum título para a seleção? Campeonato estadual, o cara ganhou o campeonato estadual. Será que o campeonato estadual realmente é importante? Para um cara do nível de talvez Vitor Roque, que o pessoal colocou ele lá em cima, jogou muito bem no Atlético Paranaense, mas não rendeu na Europa.
Carlos Miguel é a mesma coisa. Não foi um grande astro da Europa, veio para o Brasil com status de craque. Voltou rápido, né? Voltou rápido. E assim, se você parar para analisar, o Palmeiras acabou tirando, desperdiçando assim, talvez um dos jogadores mais importantes da história do clube, que foi o Everton. Desfez dele para trazer um cara que não consegue se manter e não consegue fazer grandes partidas. Então será que valeu a pena? A gente vê o Fábio no Fluminense, que conseguiu conquistar a Libertadores depois de anos e anos, depois de uma idade, acho que ele já estava até acima dos 40. Mais ou menos nos 78. Isso aí, né? Aposentado já dele, NNS e tudo. E aí ele foi dispensado do Cruzeiro lá pelo Ronaldo, saiu pela porta dos fundos, a torcida criticou e ganhou a Libertadores no Fluminense. E talvez seja um dos jogadores mais importantes do Fluminense, não no momento atual, mas até na última década. Que se não fosse por ele, o Fluminense não teria ganhado aquela Libertadores. Então, assim, é um parâmetro a se analisar. Será que realmente é importante você trazer jogadores que não rendem por um valor absurdo, astronômico, e não, agora o jogador aí ele pensa, eu vou me manter no Palmeiras, porque aí no Palmeiras eu vou para a seleção. Se aqui no Brasil, realmente, o nível do Brasil aumentou um pouquinho. Jefferson, desculpa rapidinho te cortar. Da forma que você falou, parece que você está falando do Lucas Paquetá. Não, mas eu não estou nem entrando no Lucas Paquetá, não. É realmente o Vitor Roque e o Everton, porque assim, a gente está falando de posições e agora tu vai entender o que eu estou te falando. O Vitor Roque, ele não conseguiu se manter em alto nível na Europa. E os clubes que a gente vai pegar, as seleções que a gente vai pegar em Copa do Mundo, são seleções de nível Europa, com jogadores de nível Europa. E assim, será que o Vitor Roque vai conseguir meter gol em seleções de nível Europa? Se pegar numa quarta de final, Brasil e Holanda, aí a gente vai ter um clássico Memphis e Vitor Roque, aí beleza, é uma coisa. Agora se a gente pegar uma França, que aí você vai ter o Pamecano, você vai ter goleiros de alto nível, você vai ter zagueiros de alto nível, será que ele vai conseguir quebrar uma linha, fazer uma jogada individual? Assim, eu acho difícil. E eu acho a mesma coisa difícil, contar com o Carlos Miguel para ser goleiro. Beleza, se ele for legal, ele vai ser terceiro goleiro, realmente a gente sabe que ele não vai ser titular. Mas a gente sabe que algum outro goleiro vai ser titular. É passeio, né? É passeio, o cara vai dar uma olhada. Estados Unidos, México e Canadá. Ele vai fazer aquela cambalhota do Vampeta lá, se ganhar, e é legal. Agora, assim, infelizmente, a gente coloca nossas esperanças em jogadores que, pra mim, na minha opinião, são médio pra baixo, cara. Então, assim, numa situação de Copa do Mundo, o cara vem pra cá com status de craque, alto da compadecida e brabo, e a gente sabe que no cara não vai render numa Copa do Mundo. Então, assim, infelizmente, a gente acabou criando o Palmeiras como é um dos maiores clubes do Brasil na atualidade, assim, disputando tudo. A gente sabe que ou o Palmeiras ou o Flamengo vai ganhar mais um título importante esse ano, e acaba que a nossa esperança fica em cima de um jogador que o melhor atacante do Palmeiras, no caso, seria o Vitor Roque. Então, infelizmente, no futebol atual aqui no Brasil, vai ser difícil achar um cara que vai decidir alguma coisa na Copa, tanto que seja do Flamengo, tanto que seja do Palmeiras, tanto que seja do Corinthians, tanto que seja do Botafogo. E, infelizmente, a gente não tem um jogador de alto nível que vai desequilibrar num jogo de Copa do Mundo aqui no Brasil, na atualidade. Então, vai ser meio difícil. O único que eu acredito que possa fazer uma fumaça, ainda assim, não só eu, como a maioria dos brasileiros, é o Neymar. E aí, agora puxando o gancho a respeito do Neymar e falando, não querendo mudar um pouco o assunto de seleção, que a gente sabe que não vai falar disso agora, mas a comissão técnica toda do Ancelotti vai para ver o jogo, né? Do Santos e... eu esqueci o nome do time que o Santos vai jogar agora. Mirassol. Vai ser Santos e Mirassol que vai jogar. E aí a comitiva toda do Ancelotti vem para esse jogo. Só que aí a gente fica pensando, será que ele vai vir para ver o Neymar? Será que ele vai vir para ver a estrela? Só que infelizmente o Santos soltou uma nota de que o Neymar não vai estar no jogo. Então a gente acredita que ele vai vir ver Reinaldo, vai vir ver sorteio do nome, né? Que sorteio de outra seleção. Mas a gente espera que ele venha ver em qualquer um. Só que o Neymar não vai vir ver. E agora ele já falou que vai vir na comitiva, não pode deixar os garotos esperando à toa. O Neymar, que eu tava olhando para o Neymar, que parece que sentiu de novo uma contusão. O que eu tô achando que a doença do Neymar é alergia à seleção. Né? Não é possível, cara, não é possível. Depois de um grande jogo contra o Vasco da Gama, aí nem me acontece uma coisa dessa, né?
Mas ainda temos tempo. Basta saber, como ele não sendo convocado, basta saber se o Ancelotti vai levá-lo ou não. Também dependendo de como ele estiver, né? Porque sabe que o Neymar ele virou um bibelô. Né? Ele é de vidro, encostou, quebrou. E olha que tem sido quebrado nos treinos. Nos treinos, não é nem no jogo em si. Mas vamos ver, cara. Assim, parece ter piada, né? Parece ter piada, cara. Mas fazer o quê, né? O jogador, vamos ver como é que vai ser. Deixa complicado, Cretinho. Deixa eu falar agora falando... Não queria falar, né? Mas falando de Cruzeiro e Atlético Mineiro, primeiro, parabenizar ao Cruzeiro e depois desparabenizar pela aquela coisa que aconteceu lá em Minas, né? Muito terrível. Foram quantas expulsões? 23 expulsões, os dois times praticamente expulsos, mas realmente um caos daquilo que aconteceu em Minas Gerais, né? Os jogadores de Cruzeiro e Atlético Mineiro se depredando dentro do campo praticamente, né? As cenas que nós vimos. E assim, eu gostaria de falar uma coisa pro Everson, cara. O Everson, você não é craque, não. Você é um bom goleiro. E não havia necessidade de você fazer aquilo que foi onde tudo começou, né? Clássico a gente sabe, tem rixa, né? Tem o sangue quente, torcida, tal, beleza. Faz parte do futebol, isso faz parte. Mas o que você fez, Everson, foi um ato de covardia. Você meteu o joelho na cara do jogador lá no chão, dentro da área. Sabe qual é a verdade? Você não sabe perder. Por quê? Quando vocês ganham, você defende pênalti, você fica fazendo aquela cara de soberba. Só que você perdendo, infelizmente, tem pessoas que são assim. Você não sabe perder e você foi baixo demais em ter começado essa confusão. Então, o principal culpado, claro que todo mundo é culpado. Claro que todo mundo caiu na briga, todo mundo é culpado. Mas o principal culpado é você. Geralmente é o Piquete, que chama, né? É o Piquete que começa. E você foi o Piquete dessa história. Você não sabe perder. Você não sabe perder. Você é um mau atleta. Mas parabenizar o Cruzeiro, né? O Gerson foi pra lá e ficou todo bobo, né? Porque já ganhou um título. Pelo menos não ficou sem nada já pro ano, né? Aquele arrependimento que ele veio lá do Zenit, né? Veio com um arrependimento lá de fora do Parece que ele tava mais alegrinho, né? Cara, voltou pro Brasil e ficou alegre, cara. Agora só não sabemos se ele vai ser chamado para a seleção brasileira. Porque ele perdeu o pique. Né? Esse tempo que ele ficou no Zenit, ele perdeu o pique. E o Ancelotti praticamente não fechou os olhos, mas deu aquela piscada bem demorada. Ele foi pego até um dia desses aí, acho que na balada, né? Aí com bebida ele falou que não, só água. Mas isso é normal. Tira de letra. Tanto que aqui no Rio, ele era tranquilo, ninguém ligava. Por quê? Porque jogava futebol. É verdade. Então, geralmente é assim, ninguém liga. Você viu o que aconteceu, já aqui chegando no Rio de Janeiro, você viu o que aconteceu com o Flamengo agora, depois de perder esses dois títulos, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, que vieram cobrar ao Plata, ao Pulgar, se eu não me engano, e teve mais um jogador também que eles foram em frente à casa, não lembro quem, porque o Plata estava embalado, o Pulgar também, só que o Pulgar está jogando bola. Mas o Plata estava na balada, filmaram ele não ligou por quê? Porque até então ele era o rei do Rio. Estava tranquilão, ganhou o título do ano passado, estava tranquilo, só que agora caiu a realidade, mano. Agora ele está vendo como é que funciona aqui. Não ganhou, nem ganhou o título, não ganhou a partida, filho. A torcida vai atrás. Também erradamente, porque cada um tem sua vida. Mas aí que tá. Para o cara render, o cara precisa ser também profissional fora do campo. Né? Então, o que ele fez, ele pode fazer até em casa, no sapatinho, mas o que ele fez, né, na noitada lá, né, os torcedores ficam bolados. Fala aí, Jéssica. Agora a gente vai falar desse clássico aí, né, no Sul. Cara, na minha opinião, vou ser sincero mesmo, eu guardo futebol raiz, cara. Tava faltando isso aí no futebol aí pra animar a gente aí. Olha só, aqui, ó, a gente é crente, cara. Não pode apoiar a violência, cara. Eu sou sincero. Eu não entraria na briga, mas eu gosto de ver. A gente vê um UFCzinho aí sábado, então o que tem uma garota ali resolver? Eu acho que é igual, agora eu vou falar até do Vinícius Júnior. Cara, falta isso, a gente tava falando aqui no bastidor antes de começar o programa, Cafezinho e Romário, o Guga Viana, nosso diretor, lembrou da briga daquela época no Carioca.
E, pô, eu fico pensando, se fosse o Romário lá na Europa, eu lembro quando o cara xingou a mãe dele, ele falou assim, beleza. Aí ele saiu de perto, quando o cara veio, ele já chegou botando, cara, às vezes falta uma doideira dessa nos caras no brasileiro, Vinícius Júnior, milionário, cheio de dinheiro no bolso, meu irmão, o cara xingou ele, dá um socão na cara dele, rapaz, bota ele pra dormir, aí depois, é multa, toma, paga a multa, fica 3 jogos de fora. Acontece igual aí, ó, pena que o Atlético Mineiro perdeu no campo, perdeu na briga também, né, igual o Leão, coitado, Leão que tomou soco de todo mundo, cara, só faltou... Sabe que eu fico, assim, do lado comédia da história, que o que os jogadores devem ter conversado depois no vestiário, depois daquilo tudo? Cara, eu bati no super-herói, bati no Hulk. O Hulk apanhou também, Fuca. Eu gostei, parabéns a todos os participantes lá. Infelizmente vocês tomaram os cartãozinhos, mas é assim mesmo, futebol, cara, tem que ter disso aí. Não tô gostando de perder. Não posso perder não, tem que ir pra dentro. Isso aí, cara, ganhou no campo, perdeu na briga também, igual o Luiz Fabiano falou, né? Entre ajudar a ganhar o jogo e ajudar na briga, eu fui ajudar na briga. O futebol tava pensando nisso aí. Agora, também o seguinte, os caras brigou, beleza, brigou, saiu no tapa, sangue quente, tá nervoso, resolveu o problema ali, morreu ali. Agora também só não quero que venha depois a público, entrou uma entrada violenta ou alguma coisa, ou alguém criticou, o torcedor xingou, ou jogaram uma garrafinha de água e vem aquele, gente, vamos ter cautela, vamos ter paz nos estádios. Também não adianta ter esse discurso. Saiu no tapa, quem é assim é o Hulk. O Hulk reclama, fulano de tal não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim, Daronco, pô, viu meu braço, falou que o dele era maior e quer sair no tapa, então, meu irmão, não tem essa. Saiu, brigou lá, tu deu uma moca no Chaves lá, aí depois saiu, tomou um soco também, então, meu irmão, morreu o assunto, brigou, quem foi expulso, quem não foi expulso, não foi expulso, e segue o baile. Agora também não adianta vir depois de aquele discurso moralista, não, gente. Não vamos brigar nos estádios, não pode não pode ir lá brigar, não é assim, vocês estão igual aconteceu o lance do Flamengo, né, que o Cleiton estava falando aqui, de o pessoal ir lá cobrar, vocês não podem cobrar assim, irmão, é isso aí, futebol é isso aí, vocês foram os primeiros a puxar o futebol raiz, então agora tem que aguentar o futebol raiz, principalmente o Atlético, né, que já vem batendo na trave pra caramba aí, apesar de que o Atlético, se eu não me engano, é o único clube que fez 20 finais seguidas, né, de estadual, e aí também fez final de Libertadores, final de Copa do Brasil, não ganhou nada, então não adianta nada para a final, tem que ganhar. E agora tem que botar a cabeça no lugar e não pode deixar isso abalar o restante da temporada, porque, assim, dos times que foram vice, a gente até nos estaduais, a gente vai entrar daqui a pouco falando lá de Inter e Grêmio, que teve polêmica de arbitragem pra caramba, e assim, o cara que, eu falo sempre aqui, eu já falo aqui, falo fora, estadual para mim não é parâmetro para tu comparar um campeonato outro, porque assim, a gente veio, igual eu acabei de falar agora, de Minas, do Atlético Mineiro, que é o único que chegou a 20 finais seguidas, a gente tem lá na Bahia, o Bahia com mais do que o dobro do que o Vitória tem, então assim, o Bahia vai ganhar, o Bahia tá ganhando pra caramba no estadual, vai ganhar o brasileiro, não é assim, cara, tem que botar o pé no chão, estadual é diferente de outras competições nacionais. Só que dá para na minha opinião, deveria até ter um esquema para você trabalhar a base, trabalhar jogadores mais novos e deixar o pessoal descansando para competições mais importantes. Só que é um pouco complicado por fator de contrato principalmente com o direito de imagem, que é onde mais ganha, né, nos estaduais. Então, assim, é um pouco de interesse dos clubes também ter que, agora eu vou abrir mão desses 8 milhões, desses 10 milhões, para me tentar buscar alguma coisa, almejar alguma coisa a mais. Porque é o que a gente fala da Copa do Brasil e das séries, né? Aqui no Brasileiro vai até a D. Um time pequeno, ele pega logo a Copa do Brasil quando tem oportunidade, por quê? Porque ele recebe na hora. Na Série D não, ele vai ter que gastar dinheiro com viagem, com jogador, vai ter que se manter o ano todo, então ele prefere pegar aquele dinheiro, se manter e depois tentar alguma coisa no próximo ano, daqui a 10 anos, quando chegar de novo. Aí a gente vê a diferença que foi o Mirassol. O Mirassol no começo ele chegou e falou assim, não, eu não quero ir para a Copa do Brasil e prefiro subir. A mesma coisa foi os outros clubes que subiram, como a Chapecoense. Tem que ter um investidor por trás e, na minha opinião, eu deveria fazer isso os times que já estão estabilizados. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, esses clubes que estão estabilizados, olha só, 8 milhões, cara, 8 milhões vai fazer diferença em quê? Você contrata um jogador com 8 milhões de reais, hoje em dia não contrata, 10 milhões de reais, você contrata alguém, não contrata, e você acaba tirando o glamour do campeonato estadual, porque a gente sabe que vai ser uma
em cada 10 milhões de um time pequeno ganhar. Aí a gente viu agora a Chapecoense, que a gente fala assim mais ou menos grande, perdeu pro Barra. Cara, é uma diferença assim, entre Chapecoense e o Barra, é uma diferença imensa. Agora imagina do Barra para o Flamengo, ou do Barra para o Palmeiras. Então, assim, é uma diferença grotesca dos campeonatos estaduais. E, infelizmente, se a gente tivesse uma modelagem diferente, colocasse a garotada da base para jogar, ou você colocasse os jogadores que estão sem ser ali objetivamente usado nos clubes, você colocasse ele para ganhar ali um pouco de visão, ou talvez você quer desfazer de um cara. Eu lembro do Mastriani, aquela nhaca que ficou no Botafogo um tempão, não jogava, ganhava em dia e foi campeão das coisas, e ganhava em dia e foi vendido ainda. Bota esses caras para jogar, o cara consegue ter visibilidade às vezes para ir embora sei lá, para casa do Caixa Prego, e sai do clube, enxuga a folha. Então, assim, infelizmente o estadual ele acaba atrapalhando um pouco. Agora vai ter jogo quarta e quinta, quarta e sábado, domingo e terça, até a Copa do Mundo, e depois de Copa do Mundo até dezembro. Então fica enxuto o campeonato por causa disso. Mas aí você, falando dos estaduais, cara, infelizmente as federações, né, que todas elas sofrem, se não houver estadual, todas elas morrem. E aí que vem o problema. Os times pequenos também vão morrer. Eles já vivem respirando por aparelhos, os times pequenos. Se acaba com a federação, no caso, se acaba com os estaduais, eles morrem. Só que aí tem um problema. Você vê Espanha, vê Inglaterra, Itália. Não tem campeonato estadual em nenhum desses lugares. Não tem. Ou é Copa, Champions League, ou UEFA Euro, e o campeonato nacional, no caso. Então, não tem lá, não existe estadual. Por isso que o calendário dos caras dá um pouco mais de respiro, apesar de também ter muitas competições. E aqui, se acabar, morre. Se acabar, morre a federação. Então, é aí que entra o que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa está em casa e fica, não, realmente é igual agora. Se acabar o campeonato estadual, cara, eu vou perder o Bangu. Eu vou perder o Júnior Barranquilla do Piauí. Não é, cara. Tá cada um inspirado. Cara, o que acontece? Na Inglaterra, tem da Série A até, se eu não me engano, a Série J, F. Então, assim, você tem uma disputa de um time, de um clube, o ano todo. Um exemplo, o Bangu. Ele vai jogar de janeiro, que no caso começou janeiro, até março. Depois ele não joga mais. Aí ele volta a jogar de agosto até novembro. Aí ele foi no fevereiro, em março ele foi rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca. Aí ele joga a Série B do Campeonato Carioca, né, no meio do ano. Aí no outro ano ele está de novo no Campeonato Carioca na Série A. Então, tipo assim, cara, uma parada absurda. Aí o Flamengo, aí é o que eu falo, cara. Aí o Flamengo, o Vasco, eu vou dar o exemplo do Vasco, que tem assim, um time mais curto de jogadores que pode desequilibrar. Aí você tem um jogador tipo o Thiago Mendes. Thiago Mendes se machucou no Carioca. Pô, aí você perde um cara que pode às vezes te livrar do rebaixamento ou te colocar numa Libertadores. Ajudar de certa forma, né? Com certeza, um cara que vai ser realmente importante para o clube numa competição que não dá resultado nenhum. Então, o que eu seria a favor? Ferge, eu não sei qual é de São Paulo, não sei qual é de Minas. Cara, isso tinha que acabar. Não tinha que ter. A CBF ela tinha que ficar com as competições de âmbito nacional, que é a Copa do Brasil, e eu não sou a favor dela ficar com o brasileiro, porque o brasileiro depende de uma... Como é que eu posso dizer? Tinha que ter um pouco mais de credibilidade. Cara, a CBF tem força para acabar com Se ela quiser, sim, mas ela não vai querer, porque como é que funciona? A FERJ ela recebe direito de transmissão, ela recebe porcentagem de público nos estádios, e ainda recebe, eu esqueci o nome do outro negócio, tem uma outra porcentagem que ela recebe também. Então E nada disso é repassado ao clube. Com certeza, é isso que é um absurdo, cara. O clube não recebe. Em São Paulo, agora a gente estava falando aqui da final de São Paulo, em São Paulo, o campeão, se eu não me engano, ganha 40 milhões.
Pô, cara, 40 milhões, o cara com 40 milhões ele consegue fazer uma compra de um jogador da Europa de 6 milhões de euros, de 7 milhões de euros. É um cara que vai dar resultado no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Memphis. O Memphis ganhou a Copa do Brasil. É um cara que vale mais ou menos esse valor. Então, pô, 40 milhões de campeão. O clube só para entrar em campo, ele já recebe 10 milhões, que é o que o Flamengo ganhou agora como campeão do estado. Cara, uma coisa assim, uma discrepância. Por isso que a gente vê os clubes de São Paulo crescendo cada vez mais, porque o investimento cada vez mais vai para lá e cada vez menos vem para cá ou para outro estado, porque não tem credibilidade. Você entra no campeonato que não tem credibilidade. O Botafogo não quis botar nenhum titular. Aí ele abre mão todo ano, já é o 4º ano seguido que o Botafogo abre mão do Campeonato Carioca e ganha a tão sonhada Taça Rio. Campeão. 10 vezes campeão disso aí. E abre mão realmente. O cara não quer jogar aquilo ali. Aí quer dizer, ano que vem, um exemplo, o Vasco vai pensar a mesma coisa. Pô, cara, não adianta ficar botando, vamos botar reserva aí. E no clássico a gente mete força total e dane-se. Porque acaba que fica uma coisa chata. E aí acaba que o Campeonato Paulista fica uma coisa mais competitiva e dá mais força para o time paulista. Aí um exemplo, uma empresa igual a Red Bull, ela vai investir num time igual o Nova Iguaçu ou no Bragantino, antigo Bragantino? Olha como é que o Bragantino tá aí. Mas o antigo Bragantino era igual o Nova Iguaçu quando a Red Bull chegou. Mas aí ele viu... Tava lá embaixo. Então, mas aí que tá, ele veio, se eu não me engano, acho que da Série D, né? Sim, se foi dele assim. Então, ele veio da Série B do Paulista. E aí o que os caras pensou? Pô, aonde eu vou ter mais visibilidade? É lá, a gente sabe que a Red Bull veio pra cá pra vender latinha. Eles não estão nem aí pra ganhar nada, não quer ganhar competição nenhuma. O negócio deles é participar, é fazer vídeo voando com aquele avião e sei que, jato e carro correndo em alta velocidade e um jogador lá igual o Fernandinho correndo pra caramba chutando a bola. Eles querem isso. Eles não querem saber de ganhar título. Mas tipo assim, cara que torcer pro Bragantino, o cara fica feliz pra caramba. Pô, tô vendo meu time todo ano, ele não vai cair. Eles não querem que o time caia porque senão eles perdem. Então eles começam a injetar. Agora, tu vê, se fosse o mesmo investimento no Volta Redonda, que cai da C para B, da B para C, e fica esse troço chato. Pô, se tivesse um investidor, assim, talvez não tivesse esse encolhimento do time pequeno aqui, talvez o Volta Redonda, que a gente sabe a capacidade dele, que ele está sempre subindo e descendo, mas ele está se mantendo ali, a gente sabe que assim, se vê um investidor a mais, pô, cara, vou investir, vamos fazer uma quinta força no Rio, o Volta Redonda, que está sempre, mas o cara não vê investimento assim para fazer num clube do Rio. Eles acabam investindo em São Paulo, a gente viu do Mirassol. A gente vê aí que certas empresas até saem do patrocínio dos clubes aqui no Rio. Um exemplo aí foi do amigo Luiz Henrique, do Arte Sul, né? O Arte Sul deixou de ser Arte Sul, e era Arte Sul por conta da empresa que patrocinava ele. Hoje em dia ficou um nome até esquisito, é Univassouras, né? Mudou a camisa, desculpa, mas o presidente ficou feia pra caramba a camisa. Eu prefiro a minha camisa que eu tenho do Arte Sul, que é linda. Mas os investidores também saem, se retiram, porque eles olham, ficam 6 meses, 1 ano, ó, meu amigo, tô perdendo dinheiro, vou tirar minha grana daqui, porque não vai dar bom não. Certo, antes de você continuar, cara, eu tô com o Betão trabalha aqui, ele botou aqui no chat aqui, eu bati no Hulk, essa frase é linda, quem bateu já entrou pra história. Ele disse também que a Ferdi andou pra frente, acabou com o segundo turno do Carioca. Ah, sim, Mas também, Betão, ela acabou com o segundo turno do Carioca porque o calendário que a CBF mandou. Verdade. Eu tenho certeza que a reunião foi assim. Olha só, vocês querem continuar? Vocês querem que a grana vá para vocês? Ó, vocês têm que fazer o que a gente quer. E com a mudança do calendário, né, que a CBF mudou o calendário, eles tiveram que aceitar, porque senão ia acontecer o que ia acontecer. Ia fechar, com certeza ia fechar. E aí já é uma grande evolução ter acabado o segundo turno do Carioca. Deus que me livre. Meu Deus. Aí agora falando a respeito dessa parte aí que a gente estava falando da Ferdi, né, que ele falou aí a respeito do segundo turno do Carioca. É assim, cara, hoje em dia fica tão difícil um clube bater de frente. Eu lembro do ano passado, foi ano passado, nos primeiros rodadas do Campeonato Brasileiro, o Sport tomou fumo com um lance duvidoso pro São Paulo, pro Palmeiras e pro Flamengo. Tu lembra disso? Sim. Aí o presidente foi a público
E ele foi até, se não me engano, numa entrevista, acho que na ESPN, acho que foi na ESPN, que o PVC que desmaia, até falou com ele, pô, cara, olha só, você tá criticando agora o presidente da CBF e erros de arbitragem, mas não foi você que colocou ele no poder? Que precisou da assinatura de todos os clubes e você não colocou ele no poder? Aí ele falou, mas aí você não entende tudo o que acontece. Eu não posso ser o único clube que vai contra. Aí é o que o Oakley falou. Às vezes você está numa situação ali que mesmo que todos os clubes vá contra, eles vão falar assim, beleza, vocês não vão contra, aí faz igual aconteceu em 87. Vocês fazem um campeonato de vocês, e aí no final do ano eu faço um quadrangular, e o que vai valer é o meu quadrangular, porque eu sou o maior no Brasil a respeito de tudo, vocês vão fazer uma liga como? Vocês vão tirar dinheiro da onde? O que deveria ter sido feito? Eu acho que deveria ter sido feito igual é na Inglaterra. Na Inglaterra a gente fala campeonato inglês, mas é liga inglesa. Isso. É liga inglesa, porque todos os clubes grandes falaram assim, olha só, esquece a Confederação da Inglaterra, vamos criar aqui uma liga nossa, com árbitros selecionados nossos, errou, geladeira, errou, punição, expulso. Então assim, você consegue ter menos manipulação. Claro que sempre vai ter uma manipulação ou outra, é impossível que isso que não aconteça no futebol, mas você tem um pouco mais de clareza em certos aspectos, você tem um parâmetro. Eu falo sempre do presidente Flamengo, que ele sempre solta umas pérolazinhas aí, né? Igual ele falou, eu não vou aceitar nunca que o Flamengo ganhe 3, 4 vezes mais do que um clube pequeno. Cara, na Inglaterra, a diferença do pagamento de direito de imagem televisivo de um clube pequeno para o City, um exemplo, que é um dos maiores ali, pioneiro, é 1-3. A diferença é 3 vezes maior. Pô, caramba, 3 vezes maior, coisa pra caramba. Pô, para um time pequeno, ganhar 3 vezes menos do que o City, pô, pra eles o quê? Tô milionário, sou o Textor. Entendeu? Porque o que acontece? Você tem um fair play financeiro, que aqui no Brasil acaba não tendo. Falaram que ia ter, não, vamos botar e tal. Não conseguiram estipular isso. Na Inglaterra é assim, você tem que vender mais do que você compra. Então você vê algumas vendas, saídas de jogadores aqui para time pequeno, que é vendas milionárias. Um exemplo do Ryan, que foi para o time pequeno lá, destrói. Os times grandes queriam, o City queria, o Liverpool queria, o Real Madrid queria, os times grandes queriam, que é uma joia, um garoto novo, que tem muita força física, velocidade, uma boa finalização, mas às vezes o cara não compra, por quê? Porque vai acabar caindo no fair play financeiro. Pô, se eu comprar ele, eu sei lá, vou ter que vender o Bellingham. Se eu comprar esse cara, vou ter que vender, não sei, qualquer jogador lá de alto nível. Então assim, os caras acabam não pegando. Seria igual aqui no Brasil, você vê, o Paquetá é a folha salarial de um time que subiu agora para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O próprio Lanús, aí, o time todo do Lanús, foi o valor que pagaram para o Paquetá vir. Então, assim, o que deixaria o campeonato com um pouco mais assim, de visibilidade, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, que as pessoas, às vezes, fora do Brasil, as pessoas gostam de acompanhar o futebol brasileiro. É uma competição com um nível um pouco mais equilibrado, que acaba ficando, realmente, o futebol brasileiro, a gente, há uns tempos atrás, uns 6, 7 anos, vamos botar assim, para trás, a gente falava assim, o Campeonato Brasileiro é o campeonato que a gente sabe que é o mais difícil, o mais disputado do mundo. Hoje em dia já não é mais, cara. Começa o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que 2, 3 vão ganhar o campeonato. Não sai disso. E o que acontece de uns anos para cá é a mesma coisa da Libertadores. Esse ano, assim, tem certeza absoluta que o time brasileiro vai ganhar. Porque tá mais difícil um time para ganhar a Sul-Americana do que ganhar a Libertadores, que tá mais fácil, pô. Exatamente. Mas vamos ver como vai se portar agora para o próximo ano o calendário, que ainda vai haver mudanças. Essa foi a primeira, né? Ainda vai haver mudanças, mas aí o presidente vai esperar a Copa do Mundo, né? Porque esse ano também é um ano diferente, porque tem a Copa do Mundo, então que entra também no calendário, que tem que parar, enfim, e é um pouco de mais tempo pela Copa do Mundo ter mais seleções, né? Ainda é mais tempo do que parava antigamente. E vamos ver como é que vai ser pro ano que vem. Ano que vem que ele vai estar o calendário vai estar normalizado. E aí veremos como vai ser, se vai ter que começar em janeiro mesmo, os campeonatos, conforme começou esse agora, que muitos clubes reclamaram, o jogador reclamou de não ter férias, né? E principalmente o próprio time do Flamengo, que não gostaram muito, jogaram com 10 dias clássico, enfim. Vamos ver como é que vai ser
ano que vem o calendário do futebol brasileiro. E agora mudando para... Agora vamos vir para casa, né? Vamos ir para o futebol do Carioca e um Fla-Flu murcho, um Fla-Flu morno. Sinceramente, olha, ainda bem que eu não vi o jogo na íntegra, senão eu ia ficar muito aborrecido. É um jogo muito ruim, muito abaixo. Então, por falar nisso, o Beto aqui, o Betão. Pergunta churrasqueiro. Churrasqueiro, qualidade. Tem que trazer pra gente, Betão. Vou fazer um merchandising, hein? Faz aí. Você que gosta de um churrasco maravilhoso, fala com o Betão Trabalha, a melhor equipe de churrasco do Rio de Janeiro. O churrasco do Betão agora lá no Mendanha, do lado do UPA. É isso aí, ó. O diretor tá falando. Sexta a domingo. O diretor tá falando que tem um churrasco do Betão lá do lado do UPA, na estrada do Mendanha, perto do West Shopping. Só que eu vou dar só uma pequena correção, Luga, só uma pequena correção. O churrasco é do Matheus. O churrasco é do Matheus e da Gabi, que vão casar. Parabéns! Aliás, um abraço pro Matheus. Abraço pro Matheus, que foi meu aluno lá no meu grande amigo, lá no Homem ao Máximo. Inclusive também, Homem ao Máximo aqui, ó. Convidar você aí, meu amigo querido que está assistindo aí, você que também não é do Rio de Janeiro, você pode ser de qualquer parte do Brasil, você procure o projeto Homem ao Máximo, que você vai saber o que é. É um projeto sacerdotal que ensina o homem a ser um homem sacerdote de verdade, e você, é só você digitar aonde tem na sua cidade que você vai achar e vai saber muito mais. Ou então, quer saber mais? Chama a gente no Instagram que a gente também explica, tá beleza? Agora, se você é do Rio de Janeiro, das regiões de Campo Grande, Zona Oeste, fala comigo, Santa Cruz, fala comigo, me chama aqui, que a gente ainda tem vaga e vai começar o curso esse ano, hein? Valeu? Vamos continuar falando do falando do Betão, voltando ao Betão, ele falou aqui, o campeão carioca deveria ter sido Flusão. Campeão da Taça Guanabara sempre jogou pelo empate. O que tu acha, Cleitinho? Assim, eu acho que é porque mudou, cara. Mudou, agora é jogo único, né? Geralmente a melhor campanha jogava por 2 empates. Isso. E eu acho que ficou melhor. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque ficou melhor. Porque arranca um jogo do calendário, né? Que o time melhor foi o Fluminense e tinha vantagem de ter 2 empates. Mas aí, cara, já foi avisado antes. Se fosse em cima da hora, né? Já foi avisado antes. Não importa se você é primeiro, não importa se você é quinto, sexto, conforme foi o Flamengo na chave dele. O que importa é que lá na final vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, eu achei jogo, porque não muda muita coisa, cara. Carioca, cara. Não fica triste não, Betão. Assim, Flamengo nem comemora o Carioca direito. Só comemora, o que é legal é tirar o título de outro que fica sem título durante o ano e só tem o Carioca para disputar. Desculpa aí, Betão. Aí, o pior. Já era, perdeu. E o pior, eu tava vendo lá, cara, eu vou te falar, eu acho que o comandante geral da polícia aí, eu acho que ele é flamenguista, hein? Por quê? Porque no final do jogo ele falou pro pessoal do Fluminense sair pela saída C do Maracanã. Cara, isso é uma covardia, eu vi os torcedores saindo. Torcedor do Fluminense saída C. Aí rapaz, será que alguma coisa aí? Alguém tá jogando uma piada, alguma letra? É isso aí mesmo. Betão, ano que vem tem mais aí, carioca aí. Ainda aqui no chat, chegou Rafael Martins aqui dizendo: vou partir. Aí aqui colocou: se tem Jefinho e Gustavo, tem show em campo. Gustavo. Eu acho que um dos gols mais bonitos da vida do Gustavo foi me driblando ali no campo do Tita ali. Ele machucou o cara. Ele, toda vez que ele fala de futebol, ele, lembra daquele gol que eu te driblei, dominei a bola, driblei, bati com a nota. Nunca mais. Vai querer sentar aqui, mano. Depois disso ele machucou o joelho, foi pro canto. Ele vai sentar aqui e falar assim: me entrevista que eu sou jogador. Ele fala, sempre quando ele fala, tem aquele, todo bairro, né, toda conversa de amigo, tem aquele cara que fala assim: cara, eu era pra ser jogador, cara, não fui porque eu machuquei o tornozelo. O Gustavo, ele não foi jogador porque ele machucou o joelho. Cara, todo mundo gostava de mim. Eu machuquei os 45. Postou foto e tudo no Goiânia. Fala: tô fora, rapaz. Eu vou sair com o meu churrasco.
Mas falando, Jefinho, ainda falando de Flamengo e Fluminense, uma partida muito fraca, muito ruim, de pouca qualidade. O Paquetá, bem triste que o Paquetá ficou no banco, mas eu acho que essa vai ser a realidade. Assim, o Léo Jardim chegando, pelo menos tem uma coisa, ele zerou. Não existe, por enquanto, né? Não existe titular, não existe reserva. Existe jogador do Flamengo. E aí ele impôs umas regras lá, né? Negócio de chegar atrasado, essas coisas assim. Quero ver se isso vai prevalecer mesmo quando os jogadores começarem a ganhar títulos. Se é que vão ganhar. Se é que não vão querer derrubar também o Léo Jardim. Porque há posso chamar de panelinha do Felipe Luiz lá dentro, mas não é porque é panelinha, não é por mal, não é uma panelinha por mal. É porque os caras gostavam do Felipe Luiz de coração. De coração, porque alguns jogaram com ele, né? Alguns jogaram com ele e fica aquela tristeza dos jogadores até cicatrizar. Vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão querer derrubar os técnicos ou se vão voltar ao normal, né? E a gente vê também que o Leonardo Jardim ele não zerou só aí, não. Ele zerou também na carreira dele como treinador do Flamengo, ele zerou tudo. Primeiro jogo não teve vitória, não teve derrota, já foi campeão, já levantou taça, já fez isso tudo no primeiro jogo dele. Nem vitória, nem gol, zerou tudo, é um zerado, é um cara zerado. É isso aí. E apesar de assim, a gente tem que manter ouvir muito a palavra dele, porque ele é um cara com palavra, né? Sim, verdade. Quando ele saiu do Cruzeiro, ele falou, não treine mais ninguém no Brasil. A não ser o Cruzeiro. Aí voltou direto pro Flamengo. Cara, coração assim bandido, né, que ele tem, né? Coração bandido, isso é hipocrisia, maluco, é hipocrisia. Pô, seja sincero, você é atleta, mexe com futebol, sabe que com futebol mexe muita grana. Se você não tiver o coração ali resiliente em Deus, filho, tu vai, com grana você vai, filho, não adianta. Não adianta você ter palavra se você não tem a resiliência aqui e aqui. Então, amigo, você vai sim, você vai sim. E agora falando aqui do chat aqui, o Rafael Martins, ele mandou aqui até uma frase pro Guga, né? Falou que o Guga é triatleta. Por quê? Porque ele corre, pedala e nada. Nada mesmo. Pô, brincadeira. Imagina se o Gustavo tá na bancada hoje com a gente. Tá falando pra caramba. Lascado. Pelo menos abandonaram o gordo do banheiro. O gordo do banheiro, isso aí, né? Não. Dinho, volta aí, Dinho. Deixa eu voltar. Deixa eu terminando o assunto do Flamengo ainda. Manda pra mim. Sobre a parte do Léo Jardim, que eu falei sobre a grana, né? Que vem mesmo se você não tiver resiliência. Uma pessoa que foi mega hiper resiliente foi o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, ele pegou. E o pessoal falou, você vai ficar. Vou ficar, beleza. Esperou a poeira baixar do Felipe Luiz. Rapaziada, toma aí, ó. Tô metendo o pé também. Por quê? Porque é um cara que não aguenta ver sacanagem, não aguenta ver covardia, né? E a gente sabe que rola muito mais coisas dentro dos clubes, né? Não estou falando de Flamengo, estou generalizando de muitas coisas que acontecem dentro dos clubes de futebol, muitas covardias, muitos abusos hierárquicos, né? Que acontece dentro de clube de futebol, que não adianta, onde há dinheiro, onde há muito dinheiro, a soberba, a traição, não adianta, o dinheiro é bom, gente, o dinheiro é bom, mas se for mal usado, se for mal utilizado, filho, o bicho pega. Então foi excelente aí o que o Rodrigo Caio fez, a resiliência dele. Também não precisa, né? Os caras estão tudo bem de vida e vida que segue. Com certeza eles estão se armando para meter o pé para a Europa aí, ele e o Felipe Luiz. Vamos ver. A temporada termina agora no meio do ano. Isso. Né? E certamente, olha, escreve o que eu tô falando. Certamente o Felipe Luiz vai para algum clube da Europa, se ele não for fazer um curso. Ele vai para ser treinador na Europa. Olha o que eu tô falando. E eu te digo mais, hein? Eu vou um pouco mais além do que tu foi aí. Ele vai fazer esse curso na Europa, vai ficar até essa parada aí da data FIFA. Se na seleção brasileira o Ancelotti for mal, e o pessoal vai cair de pau em cima dele, não ganhamos nada com o técnico brasileiro, também não ganhamos nada com o técnico europeu. Pagando um cara salário alto, o Ancelotti pode ter mais alguma, porque o Real Madrid vive em crise agora, né? Então, não, quem é o único salvador?
traz o Ancelotti novo. Aí o Ancelotti volta para lá, a seleção fica sem técnico. Felipe Luiz ainda cai de paraquedas lá de agosto para lá. Felipe Luiz ainda pode cair lá na seleção de paraquedas. Leva o Rodrigo Caio, joelho de vidro. E ainda dá resultado se bobear na seleção e tudo. Aí ele leva a amizade dele toda, leva a Rascaeta, leva Bruno Henrique, mas aí leva que tá, Plata. o Jefferson, sobre isso, o presidente, o Samir Chaldi, ele falou que estava quase certo, né? Faltava só algumas coisinhas para estar renovando até a próxima Copa do Mundo, se eu não me engano, não, desculpa, até 2028. Mas até a próxima Copa do Mundo, não tem como não ser. Né, até a outra Copa do Mundo, que aí ele teria tempo para fazer todo o procedimento. Seria um projeto inteiro de Copa do Mundo, né, que toda a seleção se prepara há 4 anos para a Copa do Mundo. E aí o que seria melhor pro Ancelotti, para ele rever os jogadores, enfim, todo esse procedimento que a gente conhece que o técnico faz, né, até chegar a uma Copa do Mundo. E eu acho que ele vai renovar sim, ganhando ou não. Só se for muito mal mesmo. Pô, se você perder pro Haiti, tá de brincadeira, né? Ó, eu não sei como é que vai ficar a parte defensiva da seleção, que é uma porcaria. O Cleiton até falou aqui. Mas, pra frente, quer resultado? Eu faria o quê? Vinícius Júnior numa ponta, Luiz Henrique na outra ponta, Igor Jesus de centroavante, Neymar atrás, carregando essa bola. Esses 4 não volta. Meu irmão, vai em qualquer pelada. Ah, porque o atacante da frente, ele tem que pegar. Meu irmão, ele só tem que manter a posição dele ali e segurar a linha. Cara, o cara quando é bom, ele não tem que se matar. Ele tem de marcar. Ele tem que correr para apoiar, recompor, voltar. É o futebol, é jogo. Agora, os 4 da frente, meu irmão, eles têm que resolver. A gente via o quadrado mágico. Tinha um quadrado mágico. O quadrado mágico não deu tanto resultado na seleção? Beleza. Mas eram os caras que podia resolver. Você tinha, quando foi em 98 na Copa, é claro que a diferença técnica é absurda, mas tinha Jardel com 50 gols, Romário com 60 gols, Ronaldo com 60 gols, Edmundo com 50 gols. Você tinha uns caras que resolvia. Irmão, hoje em dia a seleção tem que ser a mesma coisa. O cara do X1, o cara não pode perder bola, não pode perder jogada. E você tem que botar ali a tua fé em cima do cara. O cara tem que resolver, meu irmão. Agora você vem, não, peraí, eu vou tirar Inhaca e vou botar outro Inhaca. Pô, não dá, cara. Água de batata doce com água de salsicha. Não dá, irmão. Tem que ser o cara que resolve. Se não for o cara que resolve, não adianta levar ninguém. Vou levar fulano, vou levar o ciclano. Vai levar à toa, pro cara passear. Ele vai pra Disney, ele vai pro México comer burrito, ele vai pra lá, vai pra cá e só. Não vai resolver nada. Infelizmente, Jefferson, é isso aí. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Aqui. Mande aí. Vem patrocínio aí, ó. Ó, coisa boa. O Betão falou aqui, ó. Pro Flusão, letra C não é coisa boa. Vou mandar 6 espetinhos para Kairos Connect. Vocês são os melhores que nós temos. Parabéns pelo programa, Betão. Nós te amamos, meu querido. Nós te amamos. Eu vou te apresentar ele. Betão. Não, hoje é segunda-feira, não. Hoje não tem churrasquinho. Hoje é folga. Mas, Betão, grande abraço. Betão tem um abraço de urso lá. Grande amigo do CDR também. Ele e a tia Cris junto com o Matheus. Valeu. Agora, você me faça uma... Eu vou pedir você me fazer uma pergunta. Wanderson se machucou e agora o Caio Henrique, lateral esquerdo da seleção, se machucou. Agora você me pergunta, Jefferson, quem você escolheria para lateral esquerdo? Pode fazer a pergunta para mim. Cleito, quem você escolheria para lateral esquerdo da seleção brasileira nesse momento? Roberto Carlos. Aí, agora sim senti vermelho. Eu desaposentaria o Roberto Carlos porque não tem lateral esquerdo para a seleção brasileira. Não tem. Com esses já era ruim. Sem esses ficou pior. E a galera que é defensora, a galera do Flamengo também, que é defensora de Alexandro. Cara, o Alexandro é bom. Já foi melhor na época dele mesmo, da Copa mesmo, já foi melhor, claro. Mas hoje, ele é limitado. Para a seleção brasileira, é muito limitado. Então, cara, eu vejo que nós vamos ter, se não aparecer um agora, de agora pra frente, uma mágica. Uma mágica, vai ter limitação na lateral esquerda da seleção, ou essa mágica aí acontecer com algum desses jogadores que já são convocados, porque tem que ir algum lateral, né? E aí eles façam o que faça. Tem mais uma coisa. O Wesley,
ex-Flamengo, agora Roma, lá na Roma, o Luciano Spalletti, o técnico do Roma, coloca ele para jogar na ponta esquerda. Ele joga como um falso ala, né? Igual era aquele antigo. Porque lá são 3 zagueiros, mas só que ele joga na esquerda. Ou seja, ele tá treinando ali. Bem, o Ancelotti é inteligente, ele pode estar vendo isso. Mas também seria o único. Coitado, Deus queira que não, mas se o cara se machuca, filho, um abraço, já não tem mais ninguém, já não tem lateral direito, não tem nem esquerdo. Então, né, é assim, lateral esquerdo para a seleção tá demais. Eu chamaria para esse último teste, já que Caio Henrique tá machucado, Wanderson tá machucado, eu chamaria o Reinaldo. E eu vou te falar mais, ele daria muito mais resultado do que essa garotada ruim pra caramba de bola aí. Por quê? É um cara experiente, um cara com qualidade, um cara com força física, um cara que não vai, se ele tomar o drible, ele vai escolher ou a bola ou o cara, os dois não passa, é um cara que cada enxadada que ele dá, ele acha uma minhoca e não perde jogada. Ó, tá demais, cara, e se você parar pra analisar, ó, o que eu faria? Pô, já se você cai lá na seleção e você escolhe aí, o que você faz? Eu colocaria. É claro que a gente não sabe como é que vai estar a situação dos caras de saúde, mas eu botaria Marquinho e Thiago Silva na zaga, botaria o Militão como um terceiro zagueiro e colocaria qualquer um deles jogando pela esquerda, o que tivesse um pouco mais de velocidade, ou o Marquinho ou o Militão, e botaria o Wesley ou o Vitinho, não importa, um lateral direito ali que tenha velocidade que vá subir. Um cara que vá subir, porque os 3 zagueiros vai ficar. Você faz igual a vira e mexe acontece aqui no futebol brasileiro. O Botafogo principalmente está fazendo isso direto. Bota o Barbosa e o Basto e bota o Matheus Ponte para jogar como um falso zagueiro ali, deixando ele com oportunidade de subir e deixa o Alex Telles ali preso. Então, assim, hoje em dia, cara, o futebol precisa de que você saiba usar as melhores peças no jogo. Não adianta você querer fazer igual o Botafogo, não, a seleção fazia nas épocas que tinha jogadores extraordinários. Ah, você tem 2 jogadores bons na lateral. Quem vai jogar? Você tem 2 jogadores bons na lateral direita. Quem vai jogar? Tem 2 jogadores bons na volância. Quem vai jogar? Não dá. Hoje em dia você tem que encaixar a peça. É Lego. E esse aqui vai, e esse aqui eu consigo também. Um exemplo, que eu falei aqui dos 4 da frente. O Neymar é o único jogador brasileiro que pode pegar o jogo, botar nas costas e decidir. Tem que ver como é que vai estar o vigor físico dele até lá. Quem é o outro jogador que pode decidir? Pô, o Vinícius Júnior? Caramba, o Vinícius Júnior pode decidir, mas é uma coisa que você esperar dele, algo que ele não vem dando resultado há anos, é complicado. E aí você fala, tá bom, mas aí o Savinho vai resolver? Cara, o Savinho não vai resolver jogo. Ah, o Richarlison? Cara, o Richarlison não vai resolver jogo. Ah, Gabriel Jesus não vai resolver jogo de Copa. Infelizmente, a gente está numa safra péssima. Cara, a safra de vinho é sultão do Guanabara. É ruim. Tá demais. Então, assim, cara, você tem que usar as peças que você tem. O Flamengo foi campeão. Sequei pra caramba. O Fluminense não ganha nada. E outra coisa, falando do Fluminense aqui, Betão, meu irmão, quer ressuscitar defunto é chamar o Fluminense. O Flamengo tá mal, chama o Fluminense. Aí o Fluminense ganha jogo assim, ganhamos Carioquinha, jogo do Carioca nada a ver, tem pontinho. Vamos ganhar esse joguinho aqui. Cara, na hora do título, meu irmão, quer ressuscitar o Flamengo, é só chamar o Fluminense. Aí voltando à seleção, é isso aí, cara. Infelizmente, o Ancelotti vai ter que tirar leite de pedra, vai ter que dar uma conversada, resolver com os jogadores. E na minha opinião tinha que fazer isso aí, cara. Chamar os casca grossa, o jogador Thiago Silva. Meu irmão, tu vai ter que ir aí vestiário, dar um jeito na cabeça dessa molecada aí. Com certeza Alisson vai pegar aí mais uma copinha dele, Edson vai pegar mais uma copinha dele pra jogar e não vai resolver de nada. Mas vamos ver, né? A gente espera que não seja aquele papo dos Illuminati de que Cristiano Ronaldo com Portugal vai ganhar a Copa, porque ele saiu lá na foto, e a gente espera que a seleção brasileira ganhe. Não sei não, mas se por mim, cara, chamava até essa rapaziada do Atlético e do Cruzeiro aí, bota no clássico aí, o couro come, pô, pelo menos a gente ganha no tapa. Agora, Guga, põe pra mim a câmera. Agora, deixa eu falar com você, deixa eu falar do seu bolso. A gente já teve um programa aqui do Semeando Finanças. Deixa eu falar do Rafa Cred, nosso amigo que está chegando aí junto com a gente no nosso podcast. O Rafa Cred é solução financeira para o seu bolso. Ele trabalha com
Até, me perdi aqui, desculpa. Trabalha com crédito rápido, seguro e descomplicado para que você busque organizar a sua vida financeira. Então a gente vai botar o telefone aqui depois na gravação e você vai estar entrando em contato com o Rafael para estar sabendo como fazer. Tem crédito FGTS, tem crédito para militar, tem crédito para todo mundo. É só você clicar lá, é só você clicar no telefone aí, eu vou te passar o telefone aí embaixo que vai estar na gravação e você vai estar entrando em contato com ele, com o Rafa Crédito, que é solução financeira para a sua vida. É esse o recado que eu tenho para mandar. Continuando ainda com seleção, você já quer falar alguma coisa? O pessoal mandou aqui no chat aqui, tá duro, tá precisando de um dinheiro, chama o Rafa Crédito. Quem falou aqui? Foi o chat da Kairos. Muito bom, muito bom. E agora vamos viajar para a Europa. Vamos viajar. Eu vou mandar um alô pro pessoal. Quer mandar? Manda aí então, só. Cleito vai mandar um alô aí. Manda um alô pra Thaís. Manda aí pra Thaís. A Thaís tá no chat, a Thaís? Ela tá mandando mensagem aqui no Insta. No Instagram. Manda aí. Não vi ela aqui no chat. Thaís, um grande abraço pra você. Estamos esperando você pra vir aqui visitar a gente, né? Assim como veio o Arthur. Isso aí. Né? A gente tá abrindo espaço pra quem quiser vir visitar a gente, até participar da bancada pra trocar uma ideia. Se você entende um pouquinho de futebol, se você não entende, também vem. Outra coisa, se você tem um negócio, está começando agora e quer exibir aqui no nosso podcast, fala com a gente também, fala aqui com a Kairos Connect, que a gente faz esse setor, faz esse jogo com você para estar exibindo aqui a sua marca ou o seu negócio, tá beleza? Thaís, grande abraço. Já adiantou do Luiz mesmo, já adiantou aí para ele. Agora falta o Darlan, manda um abraço pro Darlan. Eu tenho que mandar? Eles querem do Cleito. Eles querem que o Cleito mande recado. Darlan, grande zagueiro. Darlan, eu só não vi onde o Darlan tá. Ele não pôs no Instagram lá. Ele tá jogando, se eu não me engano, no Santa Cruz. De onde? Santa Cruz? Daqui mesmo do Rio de Janeiro, Santa Cruz. Sim, Santa Cruz. Lembrei, é o 7 de abril, o time do Gabigol. Isso aí. Alô, Darlan. Grande abraço pra você, ó. Estamos esperando de novo você vir resenhar aqui com a gente no novo estúdio. Vem resenhar com a gente. É isso aí, vem bater papo. Aí o Fábio Rodrigo Tricolor tá chateado porque o Fluminense perdeu, mas ele entende que o Carioca não vale muita coisa. Agora não vale, né? Agora não vale. Nunca vale. Quando não levanta a taça, nunca vale. E em contrapartida o Márcio que é baiano, baiano carioca, que ele tem só um jeito de baiano. Barioca, isso aí. Um grande abraço, tá feliz porque o Flamengo ganhou. E agora vamos continuar, né, Cleitinho? Vai falar de outros estaduais? Vai falar de seleção? Não. Agora eu vou viajar para a Europa, que essa semana agora tem Champions League e a gente vai curtir tudinho, né? Cara, quando se fala de Champions League, né, assim, é falar do melhor futebol do mundo. E vão ter vários jogos, né, como Newcastle e Barcelona. Eu tô doido para ver esse jogo, apesar do Bruno Guimarães não jogar por estar machucado, mas vai ter outros excelentes jogos, PSG e Chelsea. Você imagina o Estevão, o Fernando Henrique, olha aí, ó, o Luiz Henrique vendo o Estevão jogar lá também, né? E claro, Real Madrid e City. O Real Madrid em pura decadência, né? Sem sombra de dúvidas, esse vai ser o jogo mais badalado. Tem PSG e Chelsea, mas eu acho que pelas circunstâncias que estão acontecendo com o Real Madrid, as circunstâncias que estão acontecendo também no City, que pode haver uma transição de saída do Guardiola. O Guardiola tá para sair, tá aquele negócio de renova, não renova, mas a coisa pior mesmo é com o Real Madrid, que está nessa decadência, e o que eu acho é que ele não vai ganhar título algum nessa temporada e só tem a descer cada vez mais. Então, antes de eu pegar a Europa lá, eu vou só dar aqui uma parte engraçada, né, dos estaduais aí. No jogo da Chapecoense Barra, não sei se tu viu, né? O jogo eu vi um pouquinho assim, um pedaço. A Chape perdeu, né? Só que o jogo foi lá na Arena Condá, né? E a Chape, perdeu em casa
não queria ver festa do time do Barra no estádio dele. O que eles fizeram? Apagaram a luz do estádio. Essa eu não sabia. Os caras do Barra comemorando com lanterna de celular, tirando fogos. Muito bom. E os caras apagou o estádio, foi todo mundo embora. Como a torcida pequena, ficou todo mundo no escuro. Talvez vai ganhar uma punição aí, mas os caras... Esse é o futebol brasileiro. A resenha tem que acontecer. E aí, agora tô falando também a respeito do Bruno Guimarães aí. Rapaz, eu vi uma reportagem do Bruno Guimarães, né, nem dentro das 4 linhas. Eu vi que ele dispensou a namorada dele. Tu viu como é que foi? Ela botou um vídeo dele na internet reclamando. Ela, cara, ele simplesmente chegou pra mim e falou assim, ó, só quero quando eu voltar do treino, não quero mais te ver dentro de casa. Rapaz, não é assim, rapaz, conjugue. O Bruno Guimarães precisa fazer homem ao máximo. É isso aí, homem ao máximo. Chama ele, ó, já fez o apelo, agora só falta aceitar. Não é assim, rapaz, jogador de seleção brasileira. Quem podia fazer essas audácias aí era um Romário da vida, um Edmundo, que era o antigo bad boy do Rio, né? Ninguém pode. Vocês estão errados. Mas dentro de campo vocês ainda conseguiram resolver, então a gente perdoava. Agora o Bruno Guimarães tá machucado. Ele já está machucado há um bom tempo, né? Que eu nunca vi ele jogando bem, né? Machucou sério. Não foi LCA, mas foi sério. Bruno Guimarães? É. E ele vem pra Copa ainda? Tem chance de ir pra Copa? Ainda sim, tá em tratamento. Então, ainda assim. Então, infelizmente, não vamos jogar bem na Copa, não. Foi muscular, mas foi uma lesão de grau 1. Uma lesão de grau 1, então é uma lesão muito séria. Não lembro se foi na coxa, não sei se foi no adutor. Mas foi uma lesão muito séria. Descobri assim, agora. No jogo do Newcastle. Foi agora? Foi, tem pouco tempo. Não tem nem um mês ainda. Se eu não me engano. Mas já, assim, voltando a Real Madrid e Manchester City, é o jogo mais esperado de longe. Porém, o Real Madrid ele já jogou com 10 jogadores a menos no último jogo. Né, teve a expulsão, né? E agora ainda continua sem Mbappé, que pode ficar sem ir à Copa também, com a lesão do Mbappé. É como se fosse uma telha trincada. Se cair uma pedra, quebra. O joelho dele está dessa forma. Ele pode ganhar um LCA também. Então ele tá descansando por conta disso. Ele pode acontecer o que aconteceu, igual aconteceu com o Rodrigo, pode acontecer com o Mbappé também. E eu tô vendo aqui que o Manchester United está fazendo uma proposta, está pensando em fazer uma proposta de 80 milhões de libras pelo Bruno Guimarães, né? Pelo Bruno Guimarães. Sempre houve esse interesse do Manchester United, do Manchester City. Também o Guardiola gosta muito dele desde quando saiu o Gundogan. Né? Aí o Guardiola gosta muito do futebol do Bruno Guimarães. Ele manda no meio campo do Newcastle, chegou até o Tonali para dar uma ajuda, mas o Bruno Guimarães, pelo contrário, o Tonali segurou ali na parte de trás ali de pegador, aí o Bruno Guimarães saiu mais e aí passou a jogar mais ainda, fazendo gol, participando de gol, dando assistência, fazendo muitas jogadas. Então, sempre tem toda a janela tem esse interesse desses clubes pelo Bruno Guimarães. Só que a grana lá é alta no Newcastle. O investimento lá é muito alto. Se eu não me engano, acho que o dono de clube mais rico do mundo é o dono do Newcastle, né? Um árabe, né? Exatamente. Por isso, ele não saiu. Se fosse qualquer outro clube dentro da Inglaterra mesmo, ele sairia. Ele sairia. Mas sendo o Newcastle, assim, na minha opinião, se eu não me engano, ele é o maior salário de lá, se eu não me engano. Entendeu? E ganhou aquela Copa da Liga Inglesa do ano passado. E aí que ele virou rei mesmo. Então, como ele é o dono do time, creio eu que não vá sair. E você acha que ele tem tanta bola assim? Eu não acho que ele é um Casemiro. Mas ele é o sucessor do Casemiro. Na seleção, ele é o sucessor do Casemiro. Tanto que o Guardiola é fã do futebol do Casemiro. O Manchester United quer ele pro lugar do Casemiro, que não deve ficar para essa temporada. Então, você já vê aí onde ele está, que ele é um sucessor natural do Casemiro na seleção. E os clubes que tiveram o Casemiro, apesar do City não, né? Mas o Guardiola conhece o Casemiro. Ele tá para ser o sucessor. Gosto muito do futebol dele. Eu tava vendo uma reportagem a respeito desses técnicos, né? Porque hoje em dia, se você parar para analisar, os técnicos eles querem cada vez mais estabilidade na posse de bola e mais padronização no passe. Isso. Então, assim, cada vez o futebol vai ficando mais chato. A gente falou aqui semana passada, se eu não me engano, e semana retrasada também, a gente falou a respeito das ligas,
que estão cada vez perdendo mais interesse. Um exemplo, a Liga Francesa não tem mais interesse de venda no pay-per-view, então está diminuindo muito a procura. Está acontecendo a mesma coisa também na Liga Inglesa, na Liga Espanhola e em outras ligas, e por incrível que pareça, as ligas mais pequenas estão tendo mais busca, crescimento de compra de pacotes de visualização de jogos do que as ligas grandes. Mas pô, isso é impossível. Claro que não vai se equiparar, um exemplo, a Liga Colombiana com a Liga Inglesa, isso é impossível. Mas assim, as compras e patrocínios estão diminuindo nessas ligas muito por isso. Um exemplo, um jogador como o Bruno Guimarães, que assim tem muita qualidade, é um ótimo jogador, mas é aquele jogador que faz o arroz com feijão. Você nunca vai ver o Bruno Guimarães fazendo uma jogada de elasticidade e destruindo com o jogo. Ele é mais aquele jogador que vai manter a posição, vai fazer uma enfiada de bola, vai fazer um cruzamento, vai fazer uma virada de jogo, vai dar um passe, vai recompor a marcação, vai fazer uma leitura técnica muito boa dentro do jogo, porém ele não vai resolver. E aí eu estava vendo uma reportagem, eu até falei a respeito do Ronaldinho Gaúcho, quando ele falou com aquele rapaz do Altas Horas, o Serginho, né? Então, eu estava vendo uma reportagem do Henry, ele tem um programa lá, né? Não sei se é na SPN, é um programa lá na Inglaterra que... Sky Sport. Ele estava falando e eles entrevistaram, se eu não me engano, não lembro qual foi o ex-jogador, foi mais uns 2 ex-jogadores. Acho que foi o Rio Ferdinand, que também trabalha, e o Cantona, se eu não me engano, conversando. E eles próprios falaram que eles estão perdendo um pouco do interesse em alguns jogos e interesse, assim, de acompanhar. Então muitas das vezes ele vai fazer o programa, ele fala do programa, do jogo, ele precisa acompanhar e fica um jogo chato porque é muito toque de bola, é muita jogada truncada, você não vê mais a qualidade na elasticidade de jogadas individuais, e acaba que os jogadores que têm esse tipo de jogada individual acaba se destacando e acaba tendo assim uma diferença discrepante de outros jogadores. A gente vê Vinícius Júnior, quando ele pega um jogador, ele vai para cima, o Lamine Yamal, mesmo sendo novo, ele vai para cima e consegue destruir. O Dembélé, esses jogadores que têm muita velocidade, muita habilidade técnica, eles acabam destruindo um jogo. Muito porque os jogadores a qual ele vai driblar não tem o mesmo preparo que ele, porque não sabe improvisar. Então o cara, ele vai cortar para a direita, ele já se prepara, o que ele treina a semana toda para o cara que vai cortar para a direita, e ele finge que vai cortar para a direita, corta para a esquerda, corta para a direita de novo e vai embora. Então assim, acaba que eles acompanham, estava vendo a reportagem, eles acompanham jogos mais importantes e jogos com jogadores que podem desequilibrar. Jogos mais chatos, acaba que perde um pouco o interesse. Eu não sei se também isso está acontecendo um pouco aqui no Brasil. Eu acho que a gente viu o jogo do Flamengo e Fluminense, jogadores de alta qualidade, mas que não conseguiram fazer um bom jogo dentro de campo. E o que chamou mais, e a mesma coisa também foi Atlético Mineiro e Cruzeiro. O jogo não foi legal. O que mais chamou a atenção mesmo foi a briga no Clássico Grenal. Também o que mais chamou a atenção foi a briga, porque acaba que os técnicos e os jogadores hoje em dia tentam mais manter posição do que conseguir resolver o jogo com uma jogada individual ou qualquer coisa. E quando tem um jogador desse, acaba que ele toma uma pancada e se machuca. É o caso do Neymar, é o caso do Soteldo, é o caso do Felipe Coutinho, às vezes não aguenta pressão, é o caso do próprio Paquetá, que talvez ele deixe um pouco de tentar fazer uma jogada individual que ele saiba, para tentar equilibrar um ritmo de jogo com os jogadores ali, e acaba não rendendo. Então assim, parece que o futebol está ficando um pouco monótono, porque a gente acaba botando nossas esperanças de jogadores assim. Bruno Guimarães, que não é um jogador ruim, mas é um jogador que vale 80 milhões de libras. O Bruno Guimarães vale, cara, assim, o pessoal gosta do futebol dele, cara. Ele tem um futebol estilo inglês, parece que ele é inglês. Porque ele parou ali, né? Ele tem o estilo, um exemplo aqui, ele tem o estilo do Rodri, por exemplo. Isso. Rodri, é o feijão com arroz, só que é o feijão com arroz bem temperado. Né? Que todo mundo jogar feijão com arroz é assim, fácil, mas o feijão com arroz bem temperado para ser feito, né, é bom. Mas vamos ver como é que vai ser a Champions League, né, a rodada da Champions League. E só para terminar, um jogo que eu também estou curioso para ver é o jogo do Bodão. Rapaz, o Mirassol. O Bodo Glimt, ele tem a chance de fazer algo inédito. Ele já fez, foi passar para as oitavas de final. Agora passar para as quartas. Por quê? Ele não pega um clube que é lá, aquelas coisas não. Ele pega o Sport Lisboa.
Ele pega um clube de Portugal. Que, na minha opinião, é mais fraco que os times de ponta aqui do Brasil. Exato. O campeonato português não se equipara com o campeonato brasileiro. Também acho. E aí, o Bodão pode fazer história passando para as quartas de final da Champions League. Eu tô doido para ver isso, porque ele eliminou a Inter de Milão. Né? A Inter de Milão. Então, que foi finalista da passada. Foi da passada? Foi da passada. Foi. Né? E aí, cara, é assim, é futebol, né? Futebol é bom por conta disso, né? Vamos ver como é que vai ser o Bodão. Né? Que já foi Mirassol Mundial. Ele já foi... Mirassol Europeu. Ele já foi apelidado carinhosamente de Bodão. Já. O Bodoglint. Né? Mas já viu, é isso. Terminando. O papo foi bom. Mais um programa hoje, né? Hoje a gente não teve nenhum convidado, mas na semana que vem promete, né? E na semana que vem nós vamos estar aqui para comentar de Campeonato Brasileiro de volta, né? Um pouquinho do Botafogo que vai jogar aí a... Lembrando aqui, Guga, joga a câmerazinha ali para mim. Mandar um alô para nossa querida Mamãe Globo que desdenhou do Fogão, achou que o Fogão não tinha capacidade para chegar longe, ou não queria, achou que não ia dar aquela margem, né, de lucro televisivo. O que ela fez? Comprou os direitos de transmissão do lado do Bahia. Aí o Bahia, saiu. Aí ela teve que passar vídeo show, canecão, qualquer coisa lá na quarta-feira. E não vai ter o jogo do Botafogo amanhã na Rede Globo, porque perdeu os direitos de transmissão. O Botafogo vai passar na Botafogo TV e, se não me engano, na SPN. E aí a Globo vai ter que passar a novela, vai ter que passar aquele outro jogo chato lá de que tá. E o Botafogo disparou, vai decidir amanhã em casa. Vai ganhar, se Deus quiser, essa Libertadores mais um ano, porque tá tudo batendo. Campeão da Taça Rio de novo. Barbosa tirando foto igual tirou em 2024. Botafogo voltou a contratar, acabou o transfer ban e agora trouxe mais uns 2, 3 pão doce lá, ruim pra caramba, mas vai ajudar o time a subir. E se tudo der certo, o Flamengo foi eliminado, o Palmeiras foi eliminado antes, não tiver confronto direto, a gente, ganha. Parabéns aos envolvidos. É isso aí, parabéns aos envolvidos. Como sempre, perdendo. Eu quero mandar, antes de terminar, quero mandar um abraço pro Maestro Rubro Negro também, mais uma vez, Maestro sempre fortalecendo aqui naquele like. É isso aí. Deixa o like aí, Maestro Rubro Negro, que é também um influencer, né, já diz, né, Rubro Negro, é um influencer do Flamengo. Ele é flamenguista, Maestro Rubro Negro, né? Eu torço pro esporte. Eu torço pro Ituano. Maestro Rubro Negro, um grande abraço pra você. Tô esperando você aqui na bancada também. Já havia convidado pra você desde o outro programa, no ano passado, no caso, do outro estúdio. E eu quero você aqui para estar trocando essa ideia na bancada com a gente. Valeu, maestro. Imparcial, tem que ser imparcial. Não, você não é imparcial, você vem toda semana, você vem com essa roupa, você não tem outra roupa, você vem toda semana com essa roupa aí. Pô, hein? Essa é a melhorzinha que ele tem. Mas é isso, terminando mais um programa, mais um Esporte Kairos News aqui na Kairos Connect, né? Agradecendo a você pela sua presença, pela sua paciência, pelo seu like também, pelo seu compartilhar. Muito obrigado por tudo, Jefinho. Você, as considerações finais. Muito obrigado, Cleitinho, por mais uma vez estar aqui com você, falando. Às vezes eu falo mais besteira, às vezes eu não falo, às vezes forte, é isso aí. É isso aí, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas é isso aí. O importante é vocês estarem participando. Agradecer ao Cleitinho, agradecer ao Guga Viana. Tá fazendo isso funcionar, né? Fazendo tudo acontecer aqui, correndo atrás, cada lutando. Vez melhor. Cada vez melhor, tá melhorando cada vez. Fiquei sabendo que a gente vai ganhar um cachê maior agora. É isso aí, tá vendo? Quando melhora as coisas, melhora também o. Né? Isso aí, A oferta na nossa vida, irmão. É sério, é sério. Quero agradecer vocês que estão em casa. Pessoal que está mandando mensagem aí no chat aí, o Betão, o Rafael, todo mundo que está participando aí, muito obrigado por estar aqui comentando com a gente, né, mandando pergunta. A gente não consegue responder todo mundo porque o programa ficou um pouco corrido, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir, com o tempo vai melhorar. É isso, Jefferson? É isso aí, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. E até a próxima. É isso aí, quero saber se eu posso falar. Agora é tudo com o Cleitinho. Mas eu já disse tudo, obrigado a todos vocês que estiveram mais uma vez com a gente aqui no Esporte Kairos News. Quero agradecer também a quem está chegando no nosso Instagram, no FCT Futebol. Lembrando também que tem também o Instagram do Esporte Kairos News, que lá fica onde ficam os cortes aqui do nosso programa, dos nossos convidados, os spoilers das coisas que vão acontecer, os avisos,
tudo fica lá no Instagram do Esporte Kairos News e também do FCT Futebol, que é a minha outra página que a grande maioria já conhece, dos gols, das notícias de futebol, da minha opinião sincera também. E lá no canal do YouTube, no qual está sendo transmitido também junto com o da Kairos Connect, o FCT Futebol, para você que está vendo aí, passando esses produtos aí, são os produtos licenciados do Esporte Kairos News. Você pode estar clicando e comprando em qualquer das lojas parceiras. Quer falar ainda um? Isso aí, ó. Você que está em casa aí, você tem no FCT Futebol, você tem a opção de ir lá e se cadastrar para você ser membro oficial, pagar uma pequena quantia de R$ 3,99. Eu sou membro, aí ele me manda notícias importantes, me dá dica, me dá até dica de moda, de como me vestir. Eu até oro por ele. Aí, ora. Quero ficar sabendo das coisas, das novidades antes, vai lá e se inscreve no canal lá. É isso aí, seja membro do FCT Futebol. Vai ter sorteio de camisa, ó. Daqui a pouco eu vou ganhar uma camisetinha lá. Tá dando spoiler. Só não tem camisa do Botafogo, porque ele já tem muita. Mas vai ter sorteio lá também, seja membro. Chega junto lá com a gente, também ajuda muito o nosso canal, porque nós, influencers, dependemos desses likes, dependemos dessas compras, e aqui, a gente está aqui para fazer você se divertir e muito entretenimento. Mas antes de tudo eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus, porque sem Ele nós não seríamos nada, nada disso teria acontecido, nem o Guga estaria aqui com o nosso estúdio completinho para estar dando aqui o melhor para vocês. Gente, muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.